Parou tudo, fiel. Uma movimentação inesperada acabou de acontecer nos bastidores do Parque São Jorge e pode mudar completamente os planos do Corinthians nesta janela. Um dos maiores talentos revelados pelo Terrão foi oferecido novamente ao Timão, e a diretoria já começou a analisar essa possibilidade. Mas por que esse jogador voltou ao radar justamente agora? O que fez o Corinthians mudar de estratégia? E será que esse retorno realmente pode acontecer? A negociação está longe de ser simples. Um clube da Série A entrou forte na disputa e um problema envolvendo o transfer ban pode impedir completamente esse desfecho. Fica comigo porque os bastidores dessa negociação têm detalhes que explicam por que essa história pode tomar um rumo completamente diferente nas próximas horas. O mercado da bola no Brasil está absolutamente insano neste ano de 2026. E a grande novidade envolve o atacante Wesley, de apenas 21 anos, que foi oferecido de volta ao Corinthians e pode retornar ao Parque São Jorge muito antes do que muita gente imaginava. O atacante, que pertence ao Al Nassr, voltou a entrar no radar da diretoria alvinegra para reforçar o elenco nesta temporada. Nos bastidores, o nome de Wesley passou a ganhar força novamente, e a possibilidade de um retorno já movimenta discussões importantes dentro do clube. Mas existe um detalhe que ainda pode impedir esse desfecho, deixando os torcedores do Timão entusiasmados com a possibilidade de ver a cria do Terrão vestindo o manto sagrado novamente. Mas o Corinthians não está sozinho nesta disputa, já que o Cruzeiro também demonstrou um interesse muito forte na contratação do atacante e chegou a abrir conversas nos últimos dias, o que coloca uma pressão extra sobre a cúpula corintiana para agir rápido nos bastidores. Internamente, a diretoria do Corinthians vê com excelentes olhos a possibilidade real de repatriar o atacante Wesley. Os dirigentes consideram que o atleta se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube, entender a cobrança diária que existe no Parque São Jorge e possuir um potencial de evolução física e técnica gigantesco a médio e longo prazo. Para o técnico Fernando Diniz, que segue intensificando os treinamentos no Corinthians para ajustar a equipe taticamente, contar com um ponta agudo como Wesley seria um verdadeiro presente, oferecendo novas variações táticas de velocidade e improviso individual que podem desestruturar qualquer defesa adversária no futebol nacional. Essa possibilidade de retorno ganha contornos ainda mais emocionantes quando pensamos na nossa grande estrela internacional, Memphis Depay. Recentemente, Memphis Depay publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais que gerou muitos questionamentos na torcida sobre se ele vai renovar com o Corinthians ou seguir novos caminhos. No meio de tanta especulação sobre o futuro do astro holandês, a chegada de um reforço jovem e enérgico como Wesley poderia funcionar como um grande atrativo extra para que o nosso camisa 10 decida estender seu vínculo com o Timão, sabendo que teria ao seu lado um parceiro de ataque veloz, inteligente e capaz de dividir as atenções dos marcadores adversários. Unir a experiência de Memphis Depay com a ousadia de Wesley, sob a liderança tática de Fernando Diniz durante os treinamentos no Corinthians, seria a fórmula perfeita. No entanto, a negociação real para trazer Wesley de volta ao Parque São Jorge enfrenta obstáculos gigantescos que exigem cautela. O principal entrave é o temido transfer ban imposto pela FIFA. Essa punição jurídica severa impede o Corinthians de registrar novos jogadores em competições oficiais, enquanto a punição não for totalmente revogada pela entidade máxima do futebol mundial. O clube paulista acabou sendo punido recentemente devido ao não pagamento de parcelas acordadas para a compra do volante venezuelano José Martínez, jogador que foi contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, no mês de agosto de 2024. Enquanto essa pendência financeira específica com a equipe norte-americana não for completamente resolvida de forma oficial, o Corinthians permanece impossibilitado de fechar qualquer contratação e inscrever novos reforços para qualificar o seu elenco nesta temporada de 2026. Além do transfer ban, a questão financeira surge como outro obstáculo de peso. Atualmente, os vencimentos salariais de Wesley no futebol saudita são considerados extremamente elevados, muito acima da realidade e da capacidade financeira do Corinthians neste momento de reestruturação de suas contas. A diretoria vem trabalhando arduamente para reduzir os custos operacionais do clube e equilibrar o fluxo de caixa, o que torna qualquer contratação de alto valor salarial um risco calculado que exige discussões profundas. Por outro lado, há um fator muito forte que pesa a favor do clube paulista: o desejo do próprio atacante. Como foi revelado pelo Terrão, Wesley tem uma identificação profunda com o Corinthians e vê com ótimos olhos a chance de retornar ao clube que ama. Ele estaria inclinado a priorizar o Corinthians em caso de uma proposta concreta, o que dá uma vantagem emocional crucial ao Timão, caso a diretoria consiga de fato solucionar a pendência na FIFA referente ao caso do José Martínez.
Para compreendermos melhor o tamanho do valor de Wesley, vale a pena repassarmos a sua trajetória de sucesso desde o momento em que deixou o Corinthians rumo ao exterior. O Timão concretizou a venda do jovem atacante para o Al Nassr em agosto de 2024, em uma transação financeira de proporções gigantescas. Naquela época, o clube da Arábia Saudita aceitou pagar a quantia de 20 milhões de dólares, o que correspondia a aproximadamente 110 milhões de reais na cotação daquele período, com mais os 5 milhões de dólares adicionais, cerca de 27 milhões de reais, previstos sob a forma de bônus por metas de rendimento que fossem alcançadas pelo atleta no futebol do Oriente Médio. Essa venda expressiva ajudou a dar um fôlego financeiro importante para os cofres do Corinthians, mas deixou um vazio técnico no ataque. Vale ressaltar também que, antes da investida do Al Nassr, o Corinthians já vinha recebendo assédio constante do mercado europeu pelo futebol de Wesley. No início de 2024, o clube paulista recusou uma oferta oficial tentadora de 18 milhões de euros, o que correspondia a cerca de 100 milhões de reais na época, enviada pelo West Ham, clube que disputa a Premier League da Inglaterra. O Fenerbahçe da Turquia também chegou a sondar formalmente o staff do jogador, com o intuito de apresentar uma proposta de transferência, mas as tratativas com o clube turco acabaram não evoluindo na ocasião. Toda essa movimentação internacional comprova o quanto o talento de Wesley sempre foi amplamente reconhecido e cobiçado pelas principais ligas de futebol do planeta, desde as suas primeiras exibições na equipe profissional alvinegra. Em campo, o histórico de Wesley pelo Corinthians explica a enorme nostalgia de seu nome. O atacante disputou 84 partidas com a camisa alvinegra, sendo titular em 44 confrontos. Ele marcou 6 gols e deu 4 assistências diretas. Suas estatísticas detalhadas mostram o quanto ele era importante para o ataque. Registrou média de 0,8 passes decisivos por jogo, uma finalização por partida, sendo 0,4 dessas finalizações no alvo, além de incríveis 2,3 dribles certos por confronto, que quebravam qualquer sistema defensivo. Ele também registrou uma média de 4,7 duelos ganhos no chão por jogo, sofrendo uma média de 1,5 faltas por partida, cavando também 2 pênaltis decisivos, desempenho que lhe garantiu uma excelente nota média de 6,86 no SofaScore. Wesley também acumula passagens vitoriosas pelas seleções de base. Na última temporada europeia, buscando ganhar mais minutos, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, do futebol espanhol. Pela equipe basca na La Liga, o atacante disputou 5 partidas oficiais, sendo titular em uma delas. Apesar do curto tempo, ele fez parte do grupo histórico que conquistou o título da Copa do Rei da Espanha, um feito maravilhoso para a sua carreira. Em termos estatísticos na passagem pela Real Sociedad, o jovem registrou 0,2 finalizações por partida, mas mostrou grande personalidade ao manter uma eficiência espetacular de 60% nos dribles tentados, com médias de 0,6 dribles certos por jogo e 1,2 duelos vencidos por partida, terminando sua curta jornada no futebol espanhol com uma nota SofaScore de 6,42. Já com a camisa do Al Nassr, jogando ao lado de astros globais do esporte, Wesley acumulou números interessantes. Ele participou de 40 partidas oficiais, sendo titular em 16 delas. O atacante marcou 5 gols importantes e ofereceu 4 assistências preciosas para os seus companions, precisando de apenas 190 minutos em campo para participar de um gol de sua equipe na Arábia Saudita. Ele registrou médias de 0,7 finalizações por jogo, com 0,1 finalização no gol, precisando de cerca de 7,8 finalizações para marcar. Ele também manteve a regularidade de 0,7 passes decisivos por partida, criando 4 grandes chances, além de obter uma média de 1,6 dribles certos por confronto, com 48% de aproveitamento nos duelos físicos, e sofrendo 0,9 faltas por jogo, o que lhe rendeu uma sólida nota SofaScore de 6,91. O interesse paralelo do Cruzeiro serve para acender uma luz amarela de alerta máximo na diretoria alvinegra. O clube mineiro tem se apresentado muito forte no mercado recente e não hesitaria em investir pesado para garantir a contratação de um jovem talento com o potencial de Wesley. Perder uma cria do terrão que foi desenvolvida com tanto carinho nas nossas categorias de base para um rival direto no cenário do futebol nacional seria um golpe duríssimo de digerir para toda a comunidade de torcedores do Corinthians. Por isso, a diretoria alvinegra precisa usar toda a sua capacidade de persuasão, a história gloriosa do clube e a forte identificação emocional do atleta com a camisa branca para vencer essa disputa nos bastidores e trazer o nosso menino de volta para casa. Ver o Wesley correr com a língua para fora e sorrindo, vestindo a camisa branca do Corinthians.
É uma imagem que ficou gravada com muito carinho na memória recente de cada torcedor que acompanha o dia a dia do nosso time. Ele representa a essência viva do que é ser formado no Corinthians. Raça pura, drible ousado, coragem para enfrentar os adversários mais difíceis e uma alegria contagiante de jogar futebol. Em um momento onde o futebol brasileiro se mostra cada vez mais competitivo, contar com um jogador que já tem o DNA alvinegro no sangue seria um diferencial gigantesco para nos colocar novamente na rota dos principais títulos do continente nesta temporada de 2026, se a diretoria conseguir equacionar as contas, resolver a pendência financeira do volante José Martínez com o Philadelphia Union e fechar uma engenharia financeira saudável para arcar com os salários de Wesley, teremos em mãos um ataque de respeito para dar muitas alegrias à Fiel. Agora, o destino dessa grande negociação está nas mãos dos dirigentes do Corinthians e da capacidade de superação financeira do clube para vencer os entraves burocráticos junto à FIFA. A torcida segue em vigília, acompanhando cada nova atualização com o coração na mão e torcendo para que esse desfecho seja o mais feliz possível para o nosso timão. E você, torcedor corintiano espalhado por todo o Brasil e pelo mundo, o que pensa sobre tudo isso que está acontecendo nos bastidores do nosso clube? Você acredita que a diretoria do Timão deve fazer absolutamente todo o esforço financeiro possível, incluindo a quitação imediata da dívida de José Martínez para acabar com o transfer ban, com o objetivo de repatriar o atacante Wesley de volta ao Parque São Jorge nesta temporada de 2026? Ou você acha que os valores salariais elevados e os riscos financeiros da negociação são altos demais para a realidade atual do clube e que deveríamos focar em outras contratações menos custosas no mercado?